Sempre quis fazer um intercâmbio, mas não tenho a mínima ideia pra onde ir. Eu quero viajar pra fora, hein? Lugar? Qualquer um, né? Sempre tive a vontade de morar fora. Mas será que existe um lugar ideal? São tantos lugares. Se você já teve algum desses pensamentos, calma, você tá no vídeo certo. Eu vou conseguir te ajudar a escolher o seu destino. Oiê, aqui é o Du e eu estou nessa série de vídeos Viajar pra Fora. Bora? Contando um pouco sobre esse planejamento, né? Esse checklist para você conseguir ter aí uma viagem de sucesso. No vídeo anterior, nós falamos sobre propósito e por que, né, você ter isso bem definido vai te ajudar em toda essa caminhada. Já no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre destino. Porque vamos fazer esse match entre propósito e destino vai ser importante lá no seu resultado final. Bom, não sei se vocês lembram do meu propósito. Falar 5 línguas, conhecer 50 países, ajudar outras pessoas a viajarem aí, a se planejarem. Lembrou? Depois disso, eu comecei a pesquisar aonde seria o meu destino ideal. Comecei a fazer algumas pesquisas de países, cheguei até a fazer documentação sobre uma possível intercâmbio na França. Mas tudo isso foi me deixando um pouco perdido, porque eu não sabia realmente qual local seria ideal. E aí sim surgiu na minha cabeça uma atividade simples que me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar vocês. O destino, como eu falei para vocês, é muito importante para que você consiga alcançar o resultado. Você vai ter que realmente voltar com aquele papel e caneta que vocês fizeram lá sobre propósitos, suas metas pessoais, profissionais e agora vai entrar uma tabela. E por que essa tabela? Você vai colocar todos os destinos que você tem em mente, mas não só aqueles que você sonha em visitar. Coloca também outros destinos que você já ouviu falar ou que você às vezes não conhece direito, mas fez uma breve pesquisa. E aí entra a sua grande aliada, a internet, gente, né? A gente vai ter que pesquisar todas essas informações. Pode ter um checklist de 10 países, mas sem problemas. Isso realmente vai te abrir a mente. Você vai conseguir ali colocar os prós, contras, lado positivo, lado negativo também. É importante você saber se naquele seu destino vai de encontro com tudo que você está buscando. E saber também as partes negativas do seu local vai te abrir a mente e deixar você mais preparado também. Até porque, gente, vamos colocar uma coisa aqui, né? Destino ideal, perfeito, sem defeito nenhum, não existe. Assim como no Brasil, como aqui em Malta, como outro país da Europa ou do mundo, você vai encontrar coisas que você vai adorar e também coisas que não são tão legais. Mas aí a gente vai colocar isso na tabela para fazer o balanço. Qual é o que vai dar o match perfeito com o seu planejamento inicial, que era o seu propósito. Mas como eu sei que vocês gostam de colocar o exemplo na prática, vou falar um pouquinho ali da minha experiência. Voltando, 5 línguas, conhecer 50 países e ajudar pessoas no planejamento. Mas para isso eu tenho que ter experiência, certo? Coloquei lá, primeira opção, França. Sempre gostei da França, culinária boa, oportunidade de aprender o francês. Muito legal, né? Próximo destino que eu acabei pesquisando, Suíça. Lugares lindos, né? Você consegue falar diversas línguas, né? São 4 línguas oficiais hoje, mas dificuldade ali talvez na facilidade de você conseguir entrar. Portugal. Opa, legal, sou brasileiro, pode ter ali às vezes uma facilidade para chegar e conseguir uma residência. Mas espera, a língua é português. Talvez não esteja no meu propósito de conseguir falar outras línguas. Até tem alguns momentos em inglês, mas não ia totalmente de encontro. Voltando, vamos então para a Itália. Por que Itália? Itália era uma possibilidade de fazer uma documentação. Tendo a documentação europeia, conseguiria morar e visitar outros países. Aprender o italiano, que já incluiria ali na minha lista de uma língua a mais. Culinária? Culinária é muito boa. E eu também sou apaixonado por culinária. Ou seja, quando você coloca todos os pontos, e aí, claro, eu fiz só ali um geral, mas vai colocar sobre clima, você vai colocar sobre transporte, como é a parte de se locomover entre outras cidades, se você gosta de visitar outros lugares, se quer viajar nesse sentido, se você também pensa em moradia, vai dividir apartamento, vai alugar o seu próprio apartamento, então tudo isso tem que ser levado em conta. Essa tabela, ela acaba sendo um banco de informações para que você consiga achar o destino ideal. Eu lembro que na minha planilha tinha várias informações. E claro, eu cheguei muito a pesquisar sobre a França. Eu sei que tem
um visto que você consegue de 1 ano para você poder morar, trabalhar. Então isso estava realmente junto ali entre a Itália e a França. Mas eu sempre falo na minha vida, quando as coisas são difíceis, sabe? Quando você está tentando fazer alguma coisa e não dá certo, não vai para frente. E quando você pensa em outra oportunidade ou outra ocasião, as coisas fluem com naturalidade. Escutem os sinais. Realmente, o meu visto não deu certo. O visto da França tinha outras coisas que eu não tinha, digamos assim, a elegibilidade para fazer. E na Itália as coisas foram fluindo. Fui começar a pesquisar a documentação, as documentações foram sendo encontradas. Casei com um italiano também que tinha a oportunidade de fazer a cidadania. Tudo foi abrindo a minha mente para ir para a Itália. Opa, que legal, vou aprender uma nova língua, vou conseguir conhecer um país novo, tenho facilidade para ir para outros países, né? A Itália está ali num local bem centralizado que eu consigo visitar outros países. Então, ela já estava tudo casando com o meu propósito. Eu percebi que ali realmente era um lugar que podia dar certo. E claro, o seu checklist, além disso, você precisa analisar, como eu falei, os pontos negativos, né? Então a gente viu que sim, tinha uma dificuldade no processo, se é um processo longo, você está disponível para isso, financeiramente, a gente vai entrar mais para frente um pouco sobre esse planejamento financeiro, como que eu fiz e como eu organizei, mas num vídeo mais para frente. Mas você tem que levar isso em consideração. Agora um outro exemplo. Vamos dizer que você quer falar inglês, quer buscar a fluência na língua. A gente sabe que hoje aprender uma segunda língua é muito importante, não só na sua carreira, na sua vida. E o inglês é muito buscado por ser uma língua aí quase que internacional. Você consegue usar em diversos cantos do mundo. Vamos colocar na lista: Estados Unidos, Canadá, Malta, Irlanda. São muitos países que você consegue ter a oportunidade de fazer um intercâmbio. Mas aí você tem que voltar, colocar isso na sua tabela. Clima. Você gosta de frio? Outro ponto, você é mais urbano, gosta daquela agitação ou você prefere lugares mais naturais, praias, trilhas? Isso também você pode colocar e levar em consideração na hora de escolher um local. Pensando também sobre burocracias de documentação, então você vai ter que saber se aquele seu país tem uma burocracia ou um documento a mais ou um visto específico que vai aí levar em consideração na hora de você escolher. Realmente, essa tabela vai afunilar sua decisão. Você já tem o seu propósito, você já sabe o que você quer, falta só o seu destino. Tudo tem que ser analisado com muita cautela. E agora eu vou falar aqui com vocês aqui, ó, face to face. Toma cuidado. O local que você mais quer ir talvez não seja o local ideal. Ou talvez não seja naquele momento ideal. Calma, vocês vão entender. Eu sempre tive o sonho de viajar para fora e quando eu nunca tinha saído do Brasil, ia ser a minha primeira viagem, eu falei, quero ir para Disney. É o meu sonho ir para Disney, vou para lá e vai dar tudo certo. Nessa época, eu nem sabia nada quase de planejamento. Comprei minha passagem. Falei, pronto. Não tem aquela coisa de compra a passagem, depois dá um jeito? Comigo não deu certo. Comprei a passagem, fui lá, juntei todas as minhas documentações para tirar o visto americano. Chegou na hora do visto? Negado. O que eu faço com a passagem? Mas não tenho um visto. Não deu certo, né? Tive que cancelar a minha viagem. E aí, acabei fazendo uma viagem internacional que foi super bom. A gente foi para Paris e foi para outros lugares da Europa que hoje eu entendo. Abriu a minha mente sobre a parte, né, da Europa que me fez ter vontade de mudar e isso mexeu em todo o meu propósito. Então fez todo o sentido. A gente só às vezes entende algumas coisas que não dão certo lá atrás, lá na frente. Mas gente, na época eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse entendimento que não era o meu momento. Fui lá, tentei o visto novamente. Isso 2 meses depois. Negado de novo. Gente, quando você tenta forçar alguma coisa e não dá certo, não era para ser. Então naquele momento não deu certo, fui, fiz a viagem, voltei, trabalhei, tive outros percalços durante o caminho, mas até que aconteceu a viagem no momento que tinha que acontecer. Foi uma viagem incrível, gostei tanto que voltei no ano seguinte, então assim, bateu a meta que era visitar a Disney, né? Mas às vezes não é no momento certo. Então isso que você tem que analisar também. Se é o momento certo, se você tem todas as ferramentas. A gente vai entrar em outros pontos desse checklist que você vai entender. Se você não tiver isso já pronto, detalhado e organizado, na hora de acontecer, talvez não aconteça da melhor forma possível. Enfim, entenderam a importância de você ter isso bem definido no primeiro passo
para você encontrar o destino ideal? E, gente, não tem problema se você mudar de rota, mudar às vezes o propósito, acrescentar uma coisa ou outra no meio do caminho. Não fiquem presos que, não, já defini, vai ser isso, acabou. No meio do caminho você vai ter outras vontades, outros sonhos. Você tem que realmente entender se você vai chegar naquele seu destino inicial, se isso realmente faz sentido na sua vida. Por exemplo, eu estava na Itália, terminei minha cidadania, né, já estava com o italiano bem desenvolvido, aparentemente para o que eu estava buscando estava ótimo, mas e aí? Qual era o próximo passo? Eu não tinha aí tão bem definido esse ponto. E aí eu comecei um novo planejamento, né, que era buscar a segunda língua, que foi buscar o inglês. Nesse sentido, claro, a gente acabou mudando nessas rotas, até porque a gente só tinha 2 países com o nosso documento para morar, Irlanda e Malta. E aí eu comecei a pesquisar sobre esses destinos. Uma dica legal que eu sempre dou também é você buscar influenciadores, canais ou pessoas que já moram no local que mostram um pouco da vivência. Você vai ter ali uma visão, claro, de uma pessoa que já está morando, mas você consegue buscar algumas referências, entender algumas informações, burocracias. Então, por exemplo, quero ir para Malta. Gente, seguir o canal Viva Malta, acompanhar. Aliás, foi isso que eu fiz, tá? Outra dica muito legal é você usar ferramentas, né? Como o Google View. Você consegue andar pelas ruas, saber como funciona, como é as construções, a arquitetura, quais as lojas, pontos turísticos que você quer visitar. Você tem uma ferramenta tão legal que você consegue até marcar pontos que você pretende visitar. E depois, dentro do mapa geral, você consegue direcionar, fazer um tour, né? Eu praticamente uso isso em todas as minhas viagens. Para qualquer passeio que eu vou fazer de 1 dia, 2 dias, 3 dias, pesquiso sempre antes, marco todos os pins lá dentro do mapinha e depois consigo fazer a minha rota e visitar todos os pontos que eu pretendo ir. E como falei para vocês, o meu segundo intuito era aprender inglês. Vim para Malta depois de um planejamento aí de quase 6 meses de começar a pesquisar, assistir os vídeos, andar pelas ruas de Malta, mesmo que digitalmente, e aí foi pesquisa por pesquisa, organização. Fiz o meu checklist de novo, tá? Porque não é só o checklist, ele não funciona uma vez. Você vai viajar para fora, você faz de novo o checklist. Você vai mudar de país, você vai fazer de novo o checklist. Isso tudo com o seu propósito. Quero falar inglês. Onde que a gente vai falar inglês, gente? Por que não vivendo num país que você tem a cultura e imergindo, né, para você aprender muito mais rápido do que talvez em casa ou até mesmo num país que não fala a língua. Uma coisa que me ajudou muito nessas decisões e opiniões também, claro que hoje a gente acaba pedindo uma opinião ou outra para um amigo, para um conhecido, mas veja bem quem você vai pedir opinião. Pedir opinião para um primo seu que nunca saiu do Brasil, talvez não vai ser a melhor opinião. Mas você tem um amigo que já viajou vários países, ou conhece um tio que morou fora. Pergunte para ele como foi essa experiência. Pergunte para ele o que ele achou, quais eram os pontos positivos do lugar, o que mais chamava atenção, o que às vezes deixava ele um pouco estressado. Então isso também te ajuda na hora de pensar e escolher. Enfim, já tem atividade para fazer. Vai aí construir a sua tabela de destinos com todas as informações, todas as características para encontrar o seu destino ideal. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar e você vai conseguir escolher aí um país, uma cidade que vai te ajudar no seu propósito. E agora eu quero saber, comenta aqui embaixo quais são aí os destinos que vocês têm em mente. Coloque aí pelo menos 3, vamos fazer o top 3 de destinos que você quer visitar. E no próximo episódio, vamos falar sobre documentação. Eu sei que esse tema é muito polêmico e vai deixar às vezes alguns de cabelo em pé. Mas calma, vai tudo dar certo, a gente vai fazer uma boa pesquisa. E eu quero que vocês estejam em constante pesquisa. Eu acho que esse processo de mudança, processo de viagem, processo de um intercâmbio, é muita pesquisa. Você tem que realmente, nesse meio, se apaixonar por esse processo, porque faz parte de tudo isso, né? Você chegar num lugar realmente vai precisar de um bom planejamento. Então isso faz parte, é um todo, né, que você precisa passar. E no próximo vídeo eu espero vocês pra gente juntar propósito, juntar destino e as documentações. Continue acompanhando todos os vídeos e todos os conteúdos aqui do canal Viva Malta e também lá nas minhas redes sociais Eduardo Líbero. Vocês junto comigo num planejamento excelente. Viajar para fora. Bora?